Hoje eu queria trazer para vocês uma ferramenta do Access Consciousness, que é a pergunta. Todas as outras metodologias também utilizam. Entretanto, nós do Access utilizamos elas de uma forma bastante certeira, pragmática, para trazer cada vez mais consciência. Então, muitas vezes vocês nos escutam falar, puxa, como pode melhorar? Quando eu falo como pode melhorar, na verdade eu estou dizendo, puxa, se está ruim, pode melhorar. Se está bom, pode ficar ótimo, pode ficar maravilhoso, pode ficar maravilhoso, por aí vai. Então, nós temos várias perguntas. A ideia aqui é a seguinte, a pergunta te empodera, a resposta te desempodera. Quando eu fico só respondendo aquilo que a pessoa está me perguntando, eu acabo me desempoderando e desempodero ela também, porque eu não dou uma sequência. Então, por exemplo, quando a gente fala o que mais é possível, é mais ou menos assim, eu estou num prédio de andares infinitos, eu estou no terra e falo, puxa, o que mais é possível? Vou para o primeiro andar, o que mais é possível? Vou para o segundo andar, o que mais é possível? Vou para o terceiro e assim por diante. Se de repente eu chego no 10º andar e eu estou feliz com aquilo e paro de perguntar, eu estagno, eu paro, eu fico naquele mesmo lugar. Se eu continuo, ou o meu vizinho continua perguntando, ele vai para o 20º e assim por diante. Então a ideia é, você está feliz no 10º andar? Estou, puxa, aqui está legal, eu não preciso sair, não gostaria de sair, eu vou escolher ficar aqui. E aí você para de perguntar. Muitas vezes a gente fica querendo encerrar a conversa. Então a pessoa te pergunta, você responde para ela dar uma parada. Se você, ao invés de responder, você perguntar, a coisa vai mudar. Você vai criar mais consciência e aquela pessoa, de repente, vai acessar lugares onde ela jamais visitou. Porque uma pergunta pode empoderar toda uma classe, toda uma nação, toda uma geração. Se eu faço perguntas para escolher absolutamente tudo, a minha vida muda. Eu vou aqui dizer para vocês algumas perguntas que nós temos aqui. Por exemplo, o que é que eu requeiro de mim? O que é que eu requeiro do meu trabalho? O que é que eu requeiro da minha família? Quais são os requerimentos para eu me sentir cada vez melhor e mais feliz? Qual é a quantidade de dinheiro requerida para mim nesse momento? Quais são os requisitos ou os requerimentos dessa pessoa em relação a mim? Se eu estou numa relação, o que é que ela está requerendo de mim? O que é que eu estou disposto a dar? O que é que eu estou disposto a receber dessa relação? O que é que eu estou disposto a aprender dessa relação? Uma outra coisa é, o que é que eu sei sobre isso? O que é que está certo sobre mim, que eu ainda não percebi? Ou o que é que está certo sobre isso? Porque às vezes algo acontece e a gente fica, poxa vida, responsabilidade dele, responsabilidade do outro. Tá, independente da responsabilidade de quem quer que seja. Qual é o aprendizado naquela conversa, ou daquela pergunta, ou daquela situação? É muito interessante, porque quando eu estou consciente de que ali cabe uma pergunta, eu não vou para a resposta. Inclusive, quando a pessoa me dá uma resposta, eu escuto dentro de um contexto, eu já estou aqui meio que olhando ou vendo uma outra possibilidade, porque de repente eu faço uma pergunta, você me traz uma resposta, e eu faço uma outra pergunta em cima. Às vezes eu não preciso necessariamente perguntar para o outro, eu posso e devo perguntar para mim, o máximo possível. Puxa vida, o que é que eu requero hoje para comer? O que é que eu escolho fazer hoje? Quais são as atividades que eu escolho fazer? Com quem eu escolho sair? Com quem eu escolho estar? Algumas pessoas a gente não escolhe, elas vêm. Mas nós podemos escolher sair de perto. A gente não precisa ficar junto, não precisa ficar grudado. Dá para fazer muita coisa. A outra pergunta seria, o que eu posso contribuir aqui hoje, agora, aqui e agora? Qual que é a minha contribuição no universo? Qual é a minha contribuição nessa empresa? Qual é a minha contribuição na minha família? Qual é a minha contribuição no meu trabalho? Qual é a minha contribuição hoje, aqui, agora, fazendo esse podcast para você? Em vez de ir para a resposta, olha, a minha contribuição é expandir a sua consciência, fazer com que você refletir. Eu posso perguntar diferente. Qual é a sua contribuição ao me escutar? O que você poderá fazer, ser principalmente, após ter essa consciência da pergunta? Você vai continuar perguntando ou você vai parar
que é que está certo sobre isso que você ainda não percebeu? O que é que está certo sobre mim que você ainda não percebeu? O que é que está certo sobre você que você ainda não percebeu? Fica na pergunta. Pergunta empodera. A resposta desempodera. É isso aí. Vem comigo!